E aí, pessoal, tudo bem? Terminando mais um texto da semana e passando aqui para gravar o vídeo com vocês. Bom, como vocês sabem, né? Nossos textos estão disponíveis nas redes da Ágora Fiscal, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, disponíveis no site da Ágora Fiscal e também agora temos os vídeos disponíveis no nosso perfil no YouTube. Então você pode conferir lá todos os vídeos anteriores e esse aqui também, tá bom? Bom, o texto de hoje ele é uma sequência dos textos anteriores, nos quais a gente vem abordando os regimes diferenciados de CBS e IBS. E agora, o texto de hoje se refere a um dos regimes diferenciados com redução de 60% da alíquota padrão. O regime diferenciado de hoje se dedica aos medicamentos. Exatamente. A Lei Complementar 214 de 2025 cria um regime diferenciado com redução de 60% da alíquota padrão para os medicamentos. E qual é o primeiro ponto que tem que ser abordado aqui? É que medicamentos é um conceito jurídico. A legislação tem um conceito de medicamentos e ele consta na Lei 5.991 de 73, no artigo 4º, inciso 2º. A lei diz que medicamentos são produtos farmacêuticos tecnicamente obtidos ou elaborados com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Então, tudo que se enquadrar nesse conceito é medicamento para efeitos legais, né, em relação à Anvisa e tudo mais, e agora para efeitos de redução tributária. O primeiro ponto desse regime com redução de 60% da alíquota padrão para medicamentos é que ele deve ser interpretado com outro regime diferenciado que a lei complementar coloca, que nós vamos ver mais à frente, que é um regime diferenciado com redução de 100% da alíquota padrão. Exatamente, a lei complementar cria dois regimes diferenciados para medicamentos. Um com redução de 100% e esse com redução de 60%, que é residual ao de redução de 100%. Então, o que não for atingido por um regime diferenciado com redução de 100% para medicamentos, se aplica ou tem a incidência desse regime de 60%. É o primeiro ponto que eu quero ressaltar. O segundo ponto é que a lei complementar não faz diferença se o produto medicamental, por assim dizer, é industrializado ou ele é manipulado. Aqueles medicamentos produzidos pelas farmácias de manipulação também são afetados por esse regime de redução de 60%. E a lei complementar é expressa com relação a isso. Bom, o terceiro ponto é uma equiparação que se faz com medicamentos com as substâncias de nutrição enteral e parenteral. E a lei diz que as operações com essas substâncias, que são fórmulas nutricionais destinadas a pessoas com erros inatos no metabolismo, se equiparam aos medicamentos, desde que elas estejam enumeradas, essas substâncias, essas composições, no anexo 6 da lei. A lei usa um anexo para definir quais são essas substâncias. Então, chama atenção mais uma vez para essa técnica enumerativa que a Lei Complementar 214 faz para atribuir a determinados bens com base no NCM e atividades com base na NBS determinados benefícios tributários, as reduções de alíquota. Então, com os medicamentos em redução de 60% da alíquota padrão também acontece na hora que vai equipará-los ou que vai equiparar aos medicamentos as composições enterais e parenterais, que são enumeradas no anexo 6, ok? Bom, o quarto ponto é que a lei condiciona a aplicação dessa redução de 60% da alíquota padrão do CBS e IBS aos medicamentos ou às empresas produtoras de medicamentos terem termos de ajustamento de condutas. Ela até usa uma outra expressão, compromissos de ajustamento de condutas com a União Federal e com o Comitê Gestor sobre o preço desses medicamentos, ou estarem as empresas produtoras desses produtos cumprindo a sistemática criada pela CMED, que é a Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos. Como todo mundo sabe, os medicamentos têm o seu preço, a formação do seu preço, regulado pelo governo federal. E agora, como há também a incidência da IBS, vai ser necessário ter uma regulação de preços, ou formada junto com a União e o Comitê Gestor para a questão do IBS, ou já seguindo as regras que a própria Câmara de Medicamentos estipula. Essa é uma outra característica. Como isso vai se dar ou vai se operar na prática, é só quando vier o regulamento do Comitê Gestor e da CBS que a gente vai entender, tá? Por fim, a última característica do regime diferenciado de 60% de redução da alíquota padrão de CBS e IBS para medicamentos é com relação à revisão da periodicidade da tabela do anexo 6. Igual se faz lá com os demais serviços anteriores, como consta no outro vídeo, a lei determina que a cada 120 dias vai haver a revisão da tabela do anexo 6, né? Independente da revisão quinquenal dos regimes diferenciados específicos que a própria lei complementar estipula, lá no 475.
Bom, aqui nós temos a cada 120 dias uma revisão que o Ministério da Fazenda, junto com o Comitê Gestor, ouvindo o Ministério da Saúde, fazer uma revisão sobre os elementos que constam, as substâncias que constam no anexo 6 da lei. Eu vou pedir licença para ler. Tão somente para a inclusão das composições de que trata o parágrafo 1º do artigo 133 dessa lei, as composições enterais e parenterais, inexistentes na data da publicação da revisão anterior, e que sirvam às mesmas finalidades daquelas já contempladas. Ou seja, é sempre para aumentar, nunca para diminuir. É verdade que você pode substituir uma substância deixou de existir, foi substituída pela outra, é verdade. Mas a redução não está prevista nessa revisão de 120 dias. Tá bom? Pessoal, essas são as características do regime diferenciado com redução de 60% da alíquota padrão de CBS e IBS para os medicamentos. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo e que seja útil de alguma forma daqui para frente. Tá bom? Vamos avante.